Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, que diz a palavra do nosso Deus. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Queridos, estamos diante de um recorte da oração feita pelo rei Josafá, o rei de Judá. Ao ser informado que vinha contra ele os filhos de Moabe, os filhos de Amon, Josafá temeu e pôs a buscar-se o Senhor e apregoou um jejum a todo Judá, e todo o povo se ajuntou a ele para buscar e pedir o socorro do Senhor. A experiência aqui registrada, meus irmãos, nos faz pensar o quanto Deus ele pode permitir que certas circunstâncias aconteçam em nossas vidas para o exercício da nossa fé e da dependência dele. Naqueles dias, Judá vivia um momento de ascendência política e econômica. Deus havia dado livramento ao rei e a nação estava avançando espiritualmente através das reformas que estavam ali sendo realizadas. O temor ao Senhor entre toda a nação estava florescendo. E por sua graça, Deus estava abençoando, concedendo paz a todo Judá, fazendo prosperar e serem temido diante de todos os povos. Mas ainda havia algo para aquele povo aprender. Aquele povo precisava continuar percebendo a sua pequenez e a sua limitação. Eles precisavam continuar dependendo do Senhor. A riqueza, o número de soldados, os muros da cidade, ou até mesmo as alianças com outros povos contra a vontade de Deus, não poderia jamais garantir a proteção para aquele povo. Embora o medo pairasse, Josafá ele recordou-se do que estava escrito, de como Deus se revelou até aquele presente momento, como Deus Todo-Poderoso, dominador de todas as coisas. Ele também recordou-se da promessa que o Senhor fez a Salomão no momento da inauguração do templo. Ele havia compreendido que o melhor e mais sábio caminho naquele momento era buscar o socorro do Senhor. Todo o povo se reúne então para jejuar, para orar e para louvar a Deus. A oração de Josafá recorda-nos a situação em que alguns crentes hão de enfrentar durante a sua vida. Entre elas, a provação da fé. O Deus que nos ensina na teoria, que nos faz conhecer a palavra revelada, também nos conduz à prática daquilo que nós estamos aprendendo. Se nós estamos conhecendo a Deus, se verdadeiramente estamos obedecendo o Senhor, também devemos crer, irmãos, na promessa da provisão e da proteção do Senhor. Também, uma outra situação em que o crente pode enfrentar é a impotência, é o esbarrar com as suas limitações. Aqueles instantes, queridos, em que não conseguimos fazer nada, em que olhamos de um lado para o outro e não sabemos o que fazer. É exatamente isso que nós encontramos retratado na fala do rei. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Por fim, essa oração também nos faz a pensar sobre a necessidade do aprender a guardar o momento do Senhor. O momento em que Deus agirá ao nosso favor. A necessidade de sermos pacientes. O final da oração ele diz, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá guardava do Senhor uma direção, uma resposta do que fazer. Queridos, que possamos ter uma atitude humilde diante do Senhor em oração. Que Deus em Cristo nos ajude e nos faça cada vez mais prósperos em nossa vida de oração. Eu quero orar com você. Senhor, ajuda-nos em nossas fraquezas.
Ajuda-nos e socorre-nos em nossas limitações, Senhor. Perdoa-nos as tantas vezes que, ao invés de agradecer, temos murmurado. Perdoa-nos, Senhor, por nossa ingratidão, por não percebermos que as circunstâncias que o Senhor tem permitido que aconteça na nossa vida, elas colaboram para o nosso bem. O Senhor está nos favorecendo, o Senhor está nos corrigindo e nos trazendo para o centro da sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a aprender, sem precisar passar por tantos sofrimentos, e a permanecer em oração todo o tempo até a tua vinda. Amém.